Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe o jornalista Davi Soares, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite, Davi. Davi, estamos no ano pré-eleitoral, muito do que está sendo discutido vai, obviamente, chegar em 2018 com a escolha dos candidatos que serão oferecidos na urna. Qual o papel do jornalista nesse momento em que muito é discutido, muito é organizado para esse momento? O papel é praticamente divulgar o que não se quer ser divulgado. Né? A gente observa que os nossos leitores e espectadores, né, nossos usuários de internet, de redes sociais, eles estão com informações diversificadas ao seu alcance e nós, como jornalistas, precisamos ser honestos na hora de traduzir as coisas, chamando as coisas pelos nomes que devem ser chamados e dando nome aos bois na hora de cobrir os assuntos de interesse público, né? A gente não está na época mais de achar que nossa influência, nosso poder de difusão de informação, ele será usado impunemente para manipular as opiniões, né? É claro que a gente, expondo as coisas sob o nosso ponto de vista, que a atividade jornalística, a imparcialidade é bem relativa, né? A gente tem técnicas para buscar a ampliação, né, de várias versões de fatos, de apuração, mas o direcionamento é quase que nulo, né? A tentativa de direcionamento ela faz cair cada vez máscaras de colegas jornalistas que insistem em tentar manipular os fatos. E essa eleição, a eleição passada já mostrou isso, as nossas próximas eleições, ela tem esse aspecto, né, da dificuldade, da facilidade do eleitor e do espectador às outras fontes de informação, e isso às vezes prejudica muito o candidato, né? O candidato tem grandes desafios nesse cenário. Antigamente, quando muito ainda se discute, dizendo o seguinte, olha, às vezes o pessoal dificulta o acesso à informação, nós temos vários lugares em que o que você coloca de obstáculo é imenso, mas quando a gente analisa décadas anteriores, você nem podia sequer pedir isso. Exatamente. O desafio hoje com a lei de acesso às informações, faz com que o jornalista, além de ser o que, para ser um bom jornalista, precisa ser insistente e persistente, ele precise pensar também uma questão de judicializar alguns pedidos, de cobrar alguns pedidos formalmente? Essa oficialização já é disponível em alguns portais eletrônicos de governos, de poder público, e é uma ferramenta boa, assim. Os dados abertos, eles aproximaram o cidadão dos bastidores do poder, né? O jornalista ele tem que conseguir enxergar a notícia nesses dados, e quando não está a oficialização das demandas, quando as informações não estão expostas, muitas vezes elas trazem frutos. Por exemplo, né, quando eu era jornalista do jornal Cada Minuto Preza, a gente fez uma reportagem sobre as faltas dos vereadores na Câmara de Maceió. A reportagem toda feita com base na frequência disponibilizada no portal da Câmara de Maceió. Essa reportagem, fruto de um levantamento de quase 2 semanas, ela resultou na devolução de recursos. Essa devolução de recursos foi, após a cobrança, não foi nem uma cobrança, né? Foi a exposição do fato, a sociedade foi para cima da Câmara, não só com os movimentos sociais, como eu lembro a época o Movimento Brasil Livre esteve na Câmara, o Ministério Público agiu também, a promotora Marluce Caldas, à época, se eu não me engano, ela fez esse levantamento, cobrou as informações e fez o TAC para que fosse feita a devolução, né? E é isso, enquanto a gente consegue trabalhar com essas informações, a gente tem poderes como a Assembleia Legislativa do Estado, que, por exemplo, contrata uma auditoria da Fundação Getúlio Vargas ao custo de 1,5 milhão para a sociedade e, de repente, decide não cumprir com as
as medidas que são determinadas para a regularização e legalização das contas e da folha da Assembleia e simplesmente decide também esconder esse relatório, né? Um relatório que é fruto de um investimento público, com dinheiro público, para corrigir gastos públicos inadequados. A discussão, quando se pensa nesse sentido, exemplo, é preciso ir atrás dessa informação no portal também, dessa divulgação, dessa transparência. E aí você falou da abertura de dados. Quando se fala nessa abertura de dados, o jornalista, ele tem como ofício isso, mas a população também pode ir atrás. Exatamente. Muitas vezes as nossas pautas, fruto da interação, né, eu trabalho no portal Diário do Poder, que tem uma interação muito intensa, né? A fanpage, né, a página na internet, recebe muitas mensagens diariamente e a gente consegue ter acesso a algumas coisas que o jornalista não enxerga. O cidadão foi lá, entrou, pesquisou, se interessou e passa para a gente pautas interessantíssimas. Para além de governos, você também tem, e muitas vezes se esquece, que o Poder Judiciário também é um poder a ser fiscalizado. Exatamente, por isso que foi feita e precisa ser feita a cobrança de soluções de casos como o do ex-presidente, desembargador Washington Luiz, que está afastado, né, por acusações e respondendo a ação criminal, né, a denúncias tanto de corrupção, né, como de homicídio, que é gravíssimo para uma pessoa que representa a lei. Temos uma determinação de prisão ainda, né, um pedido de prisão feito pelo Ministério Público contra o juiz Léo Denison Menezes, também casos de acusação de corrupção. A gente espera do judiciário não só transparência nas contas públicas, como também ações fora do corporativismo, que é bem comum a algumas classes do poder público e de trabalhadores comuns. Há mais ou menos um ano, eu acho que um ano eu estou sendo até um tanto restritivo, mas pelo menos alguns anos, ninguém abre um site, vê um jornal, lê um jornal ou assiste a um jornal sem ver uma denúncia. Ou a repercussão ou o desdobramento de uma denúncia. O caminho de tantas revelações estaduais, municipais, federais, Lava Jato. Todos os dias, Lava Jato, acrônimo, todos os dias, vai, na tua opinião como jornalista, fazer com que esse cidadão seja um cidadão mais consciente ou deixar calos, enrijecer, deixar uma pele grossa desse cidadão a ponto dele dizer bem assim, vou escolher o menos corrupto ou que rouba mais faz? É um dilema realmente, e está cada vez mais difícil identificar quem são opções confiáveis, né, de voto, já que temos aí uma segunda lista da Lava Jato, né, de delações que afetam muitas pessoas, muitos nomes da classe política. Há uma apreensão dos rumos que isso deve tomar, mas eu acredito que não há nenhuma possibilidade de retrocesso. A gente pensar que isso faz mal à sociedade é pensar que a gente precisa viver mesmo com desigualdades, com dificuldades, com covardias, né? Porque a gente está com presídios lotados de criminosos que furtaram pequenos objetos, furtaram celular. A gente vê linchamento público nas ruas em Maceió, em Alagoas, por conta de pequenos crimes, mas ninguém chega aqui perto do poder público para fazer um linchamento, nem que seja verbal, das pessoas que fazem o que fazem com os recursos públicos no estado de Alagoas, no Brasil, né? A Lava Jato é eu não diria um divisor de águas, né? Mas eu diria que é uma mola propulsora para as instituições começarem a atuar, né, de uma forma que independam da figura, né, pessoal do juiz. A gente tem uma coisa muito personificada nesse caso, que é o juiz Sérgio Moro. Mas a gente tem que a morte do Teori Zavascki. Teori Zavascki
é uma prova de que isso está mudando. A gente está vendo um novo ministro, o Fachin, que está prestes a abrir os dados das delações, das investigações da Lava Jato. E isso é muito importante porque abre-se um precedente para que a declaração de segredo de justiça não deixe de ser uma regra para processos relacionados aos poderosos do país. A gente vê, muitas vezes, uma proteção exagerada, como vimos recentemente, até na divulgação de prisões, né? A gente tem casos rumorosos no estado de violência policial, o caso Davi da Silva, até hoje envolvendo policiais, e esse novo caso dos irmãos do Village do ano passado, que a prisão aconteceu antes do Carnaval, né, em fevereiro, e somente no dia 9 de março a imprensa tomou conhecimento, a sociedade em si tomou conhecimento. E eu lembro que estava fazendo essa reportagem, procurei na Segurança Pública informações sobre o motivo de não terem feito a divulgação, não me deram respostas. Eu busquei as respostas junto à PM. O policial militar, a primeira coisa que me disse quando atendeu o telefone foi: eu não entendo por que você está com interesse nessa pauta. Essa pauta, o rapaz foi preso há tanto tempo. E quando eu questionei por que não tinha sido divulgado, ele disse: não, é para preservar a família dele. O cara é acusado de uma atrocidade. Ele matou 2 irmãos deficientes intelectuais. O policial, cabo Jonerson, ele vai se defender, mas ele precisa ter o tratamento igual de informação pública, tanto pelo poder público cadê as apresentações de criminosos? É só traficante, Rafamé, que vai ser exposto numa coletiva de imprensa? É só o ladrão de celular que é entrevistado na saída da viatura? Foi esse questionamento que esse questionamento que o jornalista tem que fazer. Inclusive tem um defensor público entrando na justiça para proibir que policiais facilitem esse acesso à imprensa, né? Que há uma facilitação clara. Claro, e tem outra coisa, tem viaturas de equipes de televisão em Alagoas, que o carro de reportagem é chamado de viatura, e dentro da viatura tem um rádio ligado na frequência da polícia, que às vezes o crime acontece, a equipe de reportagem chega primeiro, chega antes, né? Como muitas vezes aqui no Nordeste também teve outro caso da reportagem flagrar o cara terminando de matar a vítima. E isso tem que parar de ocorrer. O jornalista, ele não é tribunal de rua, não. Não é tribunal de rua, não, para julgar e condenar ninguém na rua, não. Por que não faz isso nas casas legislativas do país? Por que não faz isso? Né? É um tratamento diferenciado e covarde também, né? A gente vê operações policiais como as que ocorreram a respeito de roubo de merenda escolar, que ninguém vai atrás de expor os nomes, há uma proteção quando se trata de autoridades sendo investigadas. E, às vezes por interesses comerciais das empresas de comunicação, muitas vezes pela covardia do próprio jornalista, eu não vou bater de frente com essa figura pública porque vou ter algum problema, mas enquanto o jornalismo pensar dessa forma, nós continuaremos sendo massacrados e oprimidos. Se tem casos também de repressão ao jornalista nesse sentido, como você tem casos da Justiça do Paraná, em que a divulgação das horas extras por um jornal fez com que os juízes processassem todos os jornalistas. E colocando... É um processo de criminalização da atividade jornalística, da divulgação de informações de interesse público. Esse caso também acontece comigo, pessoalmente, por conta de divulgação de informações públicas, né? Eu divulguei uma certidão em que informava que a mãe do deputado federal, JHC, Eudócia Caldas, à época, trabalhava no gabinete dele, era lotada no gabinete dele.
durante a campanha eleitoral, eu fiz essa informação. Era informação de interesse para o eleitor, que tinha um candidato, representante e com alguns méritos de ter descoberto alguns casos de corrupção, de ilegalidade na Assembleia Legislativa, que essa contradição deveria ser exposta. Eu fui alvo, né, de uma representação criminal na Justiça Eleitoral, dizendo que eu estava divulgando um documento falso. Só que esse documento era assinado por um agente público, que foi à Polícia Federal e confirmou que aquele documento e aquela informação era verdadeira. E isso, para o jornalista que muitas vezes não se sustenta nem com o próprio piso salarial, ele vai ter que arcar com custas de advogados. Até o processo terminar. E é esse o objetivo, né? Você não consegue matar, né? Dar fim à vida, ataca o bolso dos jornalistas, criminalizando e ataca a honra também, né? Isso é um absurdo. O que o jornalista precisa ter de consciência sobre os limites que ele tem e sobre o que ele tem que enfrentar porque vão tentar colocar de limites? Eu acho que o equilíbrio e muitas vezes o controle emocional também, né? Porque a gente não está lidando, como eu disse, no mesmo caso do cidadão que é entrevistado na saída da viatura e se vê diante de um juiz, né, do destino dele, né, que duvida do que ele fala, que insiste em que ele confirme a versão da polícia. A gente não deve fazer isso também com os políticos, né, com as autoridades públicas. Há um limite entre perguntar, né, e fazer uma agressão, né? Muitas vezes a pergunta ofende sem ser agressiva, por conta da vontade do entrevistado de não falar no assunto. Mas muitas vezes o jornalista chega com uma certa indignação acima do limite adequado da convivência civilizada, né? Da convivência civilizada, e erra na mão, né? Tanto na hora de escrever como na hora de entrevistar, e que pode ser punido por isso. Acaba dando causa para quem está errado se voltar e desqualificar o trabalho jornalístico. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Nós estamos aqui com o jornalista Davi Soares. Nós voltamos já.